Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espírita, Simplesmente Chico. Novamente estamos de volta na nossa 10ª reunião, trazendo um pouco do doutrina espírita kardecista, para quem quer conhecer do espíritas, né? Conhecer um pouco da doutrina e participando com a gente nas nossas reuniões. Prazer recebê-los sempre aqui. Deus possa nos iluminar somente nessa noite da reunião. Boa noite, Fábia. Boa noite. Boa noite, Felipe, Marcela. Estão ali nos ajudando ali. Hoje nós estamos nos estudos do Evangelho, né? Do Espiritismo, no capítulo 1, no item 11, né? Isso. Erasto, discípulo de São Paulo. Certo? Hoje também falar um pouco da doutrina, um pouco da doutrina, umas perguntas, né? Bem, falar um pouco da grande obra, da simplicidade da doutrina espírita e da grandiosidade da sua obra. E, então vamos começar com a leitura, tá? Início, com a leitura do capítulo 11, né? Do item 11, do capítulo 1. Ok. Né? Uhum. Você pode fazer a leitura para nós, por favor? Bem claro. Nós paramos no item 10, agora dando sequência no capítulo 1, a sequência é o item 11. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava, entre aspas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou. Meu Deus, perdoa-me. Eu creio, sou cristão. Fecha aspas. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Abre aspas. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Fecha aspas. Que lição nessas palavras! E que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Tudo bem. Então, nós vimos aqui que lá Santo Agostinho, cristão, mas
já tinha uma visão do mundo espírita, né? Da vida espiritual, quando ele fala que tem a certeza de visitar para dar os conselhos e revelando a vida futura, e a verdadeira vida e a vida espiritual. Essa nossa vida encarnada, a vida material, é uma vida de provas, né? Estamos aqui passando por um momento para nós darmos conta dos nossos erros, dos nossos defeitos, para que nós conseguimos nos melhorar, para conseguirmos ter a chance de nos redimir de nossos erros, caminhando sempre na evolução espiritual. E formam dúvidas, né? E disso que eu quero falar um pouco hoje. Mas se a doutrina espírita ela dá um passo além da, das religiões, né? E ela dá o conhecimento. Por que não vemos casas e casas espíritas? Por que não vemos templos enormes, lotados de espíritos, como vemos as outras religiões? Porque o espiritismo ele não chama, ele não convida membros, seguidores, membros. A doutrina espírita, quem chama é o coração, é o espírito. Tem que tocar em você. Você tem que procurar a casa espírita. Essa divulgação que a gente está fazendo, esse trabalho, nada mais é de dar uma noção do que é. E a pessoa se sentir tocada, a pessoa achar que ela está nessa vibração, ela vai procurar uma casa espírita. Mas é difícil uma casa espírita. Temos aí templos gigantes, temos propagandas, né? Porque o espiritismo, ele trabalha na simplicidade. O espiritismo, ele trabalha com a casa mais simples. Geralmente, é uma construção atrás de uma casa, no quintal de uma casa, complemento, fica lá Na própria área escondidinho, mesmo. às vezes na área, às vezes lá escondido, né? Ou dentro que já tem uma condição de já ter o seu própria casa, sua própria construção, mas é sempre simples. Por quê? Porque a obra da doutrina, ela é a maior obra que posso ter. Ela trabalha a caridade. Essa é o tempo. Então, quando nós adentramos para a doutrina espírita, ali nós vamos ter o conhecimento. Junto do conhecimento, a responsabilidade. Ali você já vai ter outro peso, suas atitudes,
seu trabalho, né? Para com o próximo, ela vai ter outro peso. E você tem o conhecimento. Então, junto vem a responsabilidade. E essa responsabilidade, esse conhecimento, nos faz trabalharmos com a simplicidade. Simplicidade, porém, fazendo a grande obra, que é a caridade. Caridade moral, caridade espiritual, caridade física, quando der. E na doutrina nós trabalhamos os dois lados. É uma via de duas mãos. Nós ajudamos a doutrina, ela ajuda os encarnados, como também ajuda os nossos irmãos espirituais, já desencarnados. Então, é uma grande obra. E com isso a caridade. Você queria falar alguma coisa, Fábio? Pode falar. Que é um trabalho feito também de dentro para fora. Temos que fazer primeiro dentro. É o que eu falo, quando vem quando você tem o conhecimento, você tem que junto ter a responsabilidade de se melhorar, né? Então você tem que começar a se melhorar de dentro. É um trabalho pessoal também, né? Mais ou menos isso. Trabalho individual, pessoal. Né? Certeza. Então não temos. A doutrina você não vai ver lá um templo de Salomão físico. Mas você vai ver os seus membros construindo pedra por pedra, dentro da sua evolução, que aí você estava falando, a sua evolução pessoal, o seu íntimo. Aí você vai ver a pessoa construindo pedra por pedra, pedrinha por pedrinha, o seu verdadeiro templo de Salomão. E um dia vamos conseguir completar. Não sei em quantas encarnações, não sei em quanto tempo, mas aí sim vamos conseguir nosso coração, nosso espírito, levantarmos no verdadeiro templo de Salomão, com as suas verdadeiras dimensões, do qual aqui na Terra seria impossível de fazer. Então, aqui nós trabalhamos em pequenas casas, simples, pequenos centros, mas construindo dentro de nós o verdadeiro templo de Salomão, com as suas verdadeiras dimensões, que vão de comprimento do Oriente ao Ocidente, de largura de norte a sul e de altura da terra ao céu. Um dia nós vamos conseguir terminar. Essa é a certeza, porque nós caminhamos só para um lado, para o nosso melhoramento. Que assim seja. Pode dar sequência? Então, 2, meu reino não é deste mundo. Neste capítulo tem a vida futura, a realeza de Jesus,
ponto de vista, e nas instruções dos espíritos tem uma realeza terrena. Então, item 1, capítulo 2. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Fecha aspas. Entre parênteses, tá? João, capítulo 17, versículos 33, 37. Fecha parênteses. Pode seguir. Vai dar a explicação. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, e ele apresenta em todas as circunstâncias, como fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Tem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Em dogma, pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação. Mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer estas coisas, ainda mais fortemente, a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória, e para o qual voltará ao deixar a terra. Então nós vemos aqui que é a máxima que estávamos falando. Jesus já punha aqui a vida futura. Ou seja, temos que seguir a nossa melhora moral, espiritual, mas isso nós não conseguimos numa encarnação, numa vida. É isso é isso que nós acreditamos. Várias vidas, várias encarnações, para que essa busca
e dessa melhora seja gradual, né? Muitas vezes também damos passos para trás, muitas vezes viemos aqui para a Terra com, com a nossa missão e aqui se perdemos e acabamos dando passos para trás ao invés de conseguirmos progredir, né? Mas Deus é tão bom, tão justo e tão perfeito. Novamente, Ele nos dá outra chance, e outra, e outra, e quantas chances nos for preciso. A única certeza é que um dia nós alcançaremos a nossa melhora, nosso desenvolvimento como espírito. Demore quantas vidas for, né? Pode dar sequência? E hoje, Já deu? No nosso tempo? minutos. Então eu me perdi no tempo aqui. Dá para dar mais um pouco. Tem mais um pouco. Então, dando sequência aqui. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. Sim. Aqui é quando eu pensei na minha primeira fala, eu falei que a doutrina, frente às outras religiões, ela dá esse passo à frente, certo? Tá? Oi? Ela dá esse passo a mais, né? Então, é a única religião que ela não para no nosso momento do desencarne, né? É a única religião que ela nos mostra essa vida futura, pois todas as religiões, ela é cristã, ela acredita na vida futura, ela não sabe como. Umas acham que vai cair num sono eterno, outros vão estar no céu, né? Então, o Espiritismo, ele consegue nos dar, lógico, dentro do uma informação que nos é conseguido assimilar, né? Temos todas as informações. Acho que não. Nem conseguiríamos assimilar tudo. Mas nos dá uma vista, né? Como que nós desencarnamos e conforme as vibrações que nós temos aqui na Terra, seguimos para um lugar específico. Nenhum desencarne é igual ao outro, depende muito. E depois Deus nos dá a chance de retornar e acabar de cumprir as nossas missões aqui, né? Então, é por isso, quando você tem esse conhecimento, quando você acredita, que você estuda, aí é que te dá a responsabilidade nos ombros, né?
Então, a diferença do espiritismo, né? As outras religiões é essa. Ela te joga toda a responsabilidade no seu ombro. Cada um é responsável por cada ato, por cada batida do coração. Ninguém vai te sucumbir da sua responsabilidade. Entendeu? Você pode ter os seus arrependimentos, pode querer se melhorar, lógico que vai ser sempre válido. Muitas vezes você leva a vida inteira errando, no seu último suspiro de vida você se arrepende. Aquilo vai te valer muito, muito, mas você vai ser responsável dos seus atos, você vai. Então, a responsabilidade é muito grande. Por isso que não são todos que estão em vibrações com a doutrina. Então, por isso você não vê tantos, porque não é fácil. Mas também não é difícil. Pois nós estamos aqui para melhorar, então vamos estudar e vamos melhorar, né? Aqui Falta falta muito? mais um trechinho. Vamos terminar esse trechinho? Uhum. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz do que nelas se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Encerra o item terceiro do capítulo. E continua na próxima, realeza de Jesus. Para o próximo, para nossa história. E nós estávamos falando aqui no final, complementa, né? Não? Tá aqui a ideia, né? Vida futura, os Sim. aspectos, né? E as suas condições que nós estávamos falando, conforme as vibrações que nós vivemos aqui na Terra, Feliz ou infeliz, né? assim vai ser o nosso desempenho. Entendeu? Como tem que ser, como é a justiça de Deus. Não pense que aqui você age de uma forma, você trabalha com uma vibração, sua vida, você vai desencarnar e vai virar anjo. Vai ser a mesma pessoa, vai viver na sua mesma vibração. Entendeu? Quem vira anjo e voa pro anula o céu. que fez, Não. né? E com a
diferença é que após o desencarne, nós já falamos aqui outras vezes, por ação da consciência, é infinitamente maior. Então, você vai se cobrar, você vai se penalizar, todos os seus atos. Você vai ser o seu juiz, você vai ser o seu julgador, seu acusador, seu julgador, e vai cobrar sua própria pena. Temos relatos, muitas pessoas sofrem muito, outros, graças a Deus, não sofrem, ou já vão para as colônias, né? Então, por isso que nós estamos aqui na Terra e trabalhar não só para nossa sobrevivência aqui, mas também trabalhar a nossa condição moral, né? Isso, responsabilidade, simplicidade e o trabalho, frente à caridade. Esses são os temas de hoje. Caiu certinho. Temos aqui, né? Primeiro capítulo 1 e o início do capítulo 2. Depois para você. Ah, Não. É tudo no Evangelho. então, queremos agradecer, né? Agradecer a todos que seguem, assistem. Pedir, continue assistindo. Trabalho muito simples, né, Fábio? Coração. E se tiverem dúvidas, perguntas, né? Enviar. Pode mandar mensagem. Né? Desculpa, às vezes tem algum erro às vezes na leitura. É, Ainda temos evangelhos para dar de presente. Né? Não saiu todos ainda. Se não tiver o evangelho, nós temos aí mais evangelhos. 6, 7. Se não tiver, vamos dar de presente. Põe aí no áreas. A Fábio vai entrar em contato. Mandar sem custo nem presente. Canal. Ok? Então vamos encerrando. Tendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer a todos os irmãos trabalhadores. Renato, está aqui. Agradecer a todos vocês que escrevem. Todos, que Deus possa iluminar a vida de vamos caminhando rumo ao nosso progresso, devagarzinho, né? Dando tijolinho por tijolo. Mas na certeza de que um dia nós vamos terminar essa grande obra. Leve o tempo que levar. Todos fiquem com Deus. Um abraço, Fábio. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.